Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa aula de número 4, a aula que vai fechar a nossa disciplina de capital de giro, não é isso? Então a gente tem um monte de coisa importante para conversar, para falar com você. Nas próximas, agora, sequência, nós teremos a nossa prova. É importante que você se lembre de levar para a prova a calculadora, pode ser qualquer calculadora, pode ser a científica, pode ser a HP 12C, pode ser aquela calculadora mais simples que você tiver, porque as nossas contas também são muito simples, né? Algumas divisões, algumas multiplicações, soma e subtração, nada mais do que isso. O importante é o conhecimento da área da gestão do capital de giro, não é isso? Nesta nossa aula de hoje a gente vai conversar sobre capital. Esse capital de giro, esse capital que está em circulação na organização. Então dá uma olhadinha no tema aqui da nossa aula hoje, análise do crédito e capital de giro. E aqui eu tenho logo em seguida para você o nosso resumo, tá bom? O que a gente tem lá naquele nosso resumo? Então, nós temos a unidade 4 do nosso livro, teleaula de número 4, combinado? Bom, então hoje a gente vai entender o que é este capital de giro, que é aquele valor que está em circulação lá na organização. Como assim aquele valor que está em circulação na organização? Então, nós temos várias contas lá na empresa, caixa, banco, estoques, dinheiros recebíveis, conta de clientes a receber. Todas essas contas são aquelas que movimentam a operação do meu negócio, que fazem com que o meu negócio possa acontecer. Eu recebo de vendas, eu pago custos, eu pago despesas e tem uma sobra, geralmente a gente espera que sobre, que tenha geração do lucro. E esse capital de giro é impactado por uma série de coisas que acontecem lá no dia a dia da organização. O que mais impacta, na verdade, são aquelas contas de entradas e saídas que estão presentes lá no meu ativo circulante, que é representado exatamente pelo capital de giro. Combinado? Hoje nós vamos acompanhar a história de uma empresa chamada Casablanca. A Casablanca é uma empresa que precisa organizar o seu capital de giro, administrar melhor esse capital de giro. E como é que eu faço isso? Entendendo a operação do negócio, entendendo como aquele negócio funciona, entendendo quais são as características operacionais, quais são as características financeiras daquela atividade com a qual nós estamos trabalhando. Combinado? Bom, então tá lá, a Casablanca, ela quer descobrir qual é o ciclo operacional e o ciclo financeiro dela. Ela quer calcular a necessidade de investimento em giro e fazer uma análise geral sobre a administração financeira. Então, são aí assuntos muito importantes, 3 assuntos. Você sabe que lá nas organizações nós temos várias atividades acontecendo. Essas atividades todas precisam ser registradas. E esses registros, que a gente realiza, que a gente faz deles, eles, na verdade, quando são registrados, através do regime que a gente chama de competência. O que é esse regime de competência? É aquele regime que aconteceu o fato, você registra. Aconteceu o fato, você registra. Mesmo que a gente não tenha, naquele momento, entrada ou saída de recurso financeiro. Então, comprei matéria-prima, mas eu não paguei. Mas eu vou registrar a compra, porque a partir do momento que eu já compro, eu já estou devendo ao meu fornecedor. Não é isso? Então, eu registro. Já o fluxo de caixa, que é aquele mais importante para a gestão de curto prazo, ele registra exatamente o movimento, a entrada e saída de recurso. Então, quando eu pagar o fornecedor, isso vai sair lá do meu fluxo de caixa. Quando eu receber do cliente, isso vai entrar no meu fluxo de caixa. Um outro exemplo, quando você vende a prazo, o dinheiro não entrou na empresa. Você vai registrar a venda no regime de competência, mas você só vai registrar a venda e entrada de recurso no fluxo de caixa. Combinado? Então, volta aqui comigo para a gente conhecer, então, a Casablanca. Combinado? E eu tenho aqui no nosso quadro o balanço patrimonial da Casablanca. Então, ele está apresentado aí. Quero que você conserte o seguinte aí, é ativo não circulante e tire esse 0 daqui também, combinado? Então, nós temos aqui acontecendo o seguinte,
balanço patrimonial do ano X0 e do ano X1, combinado? E passivo circulante do ano X0 e X1, então um balanço patrimonial de 2 anos. E aqui algumas informações complementares a respeito aí desta empresa. Então guarde esse slide do lado com você, porque durante toda a nossa aula nós vamos precisar buscar informações da Casa Blanca que estão apresentadas aí. Tá combinado? A nossa disciplina é capital de giro. E a gente falou sobre análise das demonstrações, análise vertical, horizontal, índices de liquidez, vimos índices de atividade, calculamos rentabilidade e endividamento. Tudo isso é o planejamento, é o entendimento do todo da gestão de curto prazo, a gestão do agora, que a gente tem que entender que ela precisou ser planejada para que aconteça agora, para que aconteça a administração do capital de giro. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Lá no nosso quadro, você percebe que capital de giro é o valor. Vejam, por que você não está dizendo que é o recurso financeiro, prof? Porque tem coisas, por exemplo, como o estoque, que ainda não viraram recurso financeiro. Ele ainda é um bem, né? Então, o capital de giro é o valor que a empresa precisa para operar, para realizar a sua atividade econômica. Então, é o recurso necessário para movimentar a empresa. É a gasolina da empresa que está movimentando o seu negócio. Representado pela conta caixa, bancos, aplicações financeiras de curto prazo, duplicatas a receber dos clientes e a conta estoque. Pois bem, este é o que? Capital de giro. O valor necessário para que a empresa mantenha suas portas abertas, para que ela faça a operação do seu negócio. Ponto 1. Ponto 2. Existe um capital que é chamado de capital de giro líquido. O que é capital de giro líquido? É o que sobra das operações. Então, nós temos contas no ativo circulante que representam o capital de giro. É o meu direito, é o meu bem, aquilo que eu tenho em movimento. E eu tenho de um outro lado, no passivo circulante, as obrigações de curto prazo. Eu tenho que pagar fornecedores, eu tenho que pagar empréstimos, água, luz, salários, materiais que eu comprei, um monte de coisa que eu tenho que pagar que está apresentado no passivo. Então eu pego as contas do ativo circulante, o capital de giro, pago o passivo circulante. Se sobrar, tem uma sobra, tem uma liquidez, tem uma folga. Então, eu pego um valor e subtraio do outro. Lembra que existe um índice de liquidez corrente? Que é quando eu pego o ativo circulante e divido pelo passivo circulante e eu descubro um valor que é um índice. Se for maior que 1, tem folga, tem liquidez, tem dinheiro para pagar as contas com sobra. Aqui a gente faz a mesma coisa, só que ao invés de dividir, eu vou subtrair. Eu tenho 100 mil reais no ativo e devo 50 mil reais. 100 mil, paguei 50, sobrou 50. O que é esse 50? É o capital de giro líquido. É o que sobrou desta operação, da movimentação do ciclo operacional da organização. Vamos fazer uma conta, então, para a gente entender isso um pouquinho melhor. Vem para cá, tá lá. Capital de giro líquido. Eu também posso chamar de capital circulante líquido, CCL. Aliás, é o mais usual. Como é que eu calculo esse capital de giro líquido? Como a gente viu. Eu vou pegar as minhas contas de ativo circulante, vou subtrair, vou pagar o passivo circulante. O que sobra é o capital de giro líquido. Então, eu coloquei aqui pra gente, olha só, um exemplo, né? Coloquei aqui um balanço patrimonial, um pedaço, né, de um balanço patrimonial. Imagine que nós tenhamos nessa empresa 300 mil reais no ativo circulante, não coloquei nenhum valor no ativo não circulante, que nós tenhamos 225 mil reais no passivo circulante. E eu quero descobrir qual é o capital circulante líquido desta empresa. Como é que eu faço isso? Eu pego esses 300 mil, subtraio, pago o passivo, o que sobrar é o capital circulante líquido. Então, nós vamos pegar os 300 mil reais, subtrair dos 225, vai sobrar
75 mil reais. Esse 75 é a folga. É a folga de liquidez. Se ao invés de diminuir, eu dividisse, eu ia descobrir um índice de liquidez corrente. Então, a liquidez corrente é igual ao quê? Capital circulante líquido. Aqui em índice e aqui em valor monetário. Bacana? Todo esse capital que a gente tem disponível para as operações, que a gente paga as nossas obrigações, o que sobra é uma liquidez, ele acontece no processo produtivo, no nosso ciclo operacional. Então, existe um padrão de produção, de estocagem, de venda, de pagamento, de recebimento, é um padrão universal para qualquer tipo de empresa. Ela vai variar, por exemplo, em pagamento a fornecedor nos prazos, em recebimento a clientes nos prazos, em produção nos prazos, mas o modelo é o mesmo. E é dentro desse processo produtivo, desse ciclo operacional, que o capital de giro está colocado. O capital de giro é o valor para movimentar a operação, para movimentar o ciclo operacional. Então, eu trouxe aqui para a gente a figura do ciclo operacional. Olha só. Então, o ciclo operacional, que você já sabe, ele tem sempre início com o recebimento da matéria-prima. Então, eu liguei no meu fornecedor, comprei matéria-prima, a matéria-prima chegou. Assim que ela chega, eu começo a contar como tempo zero, aquele recebimento da matéria-prima. Ela vai ficar durante um período ali, ó, estocada, vai virar produto, eu vou embalar e aí eu vou vender. Este tempo, ó, período médio de estoque. Lembre-se, não se apegue a nomenclaturas, a símbolos, PME, geralmente é assim, mas você tem que entender o que é este tempo, que é o tempo em que a matéria-prima chega, ela é estocada, vira produto e ela é vendida. Este tempo é o ciclo econômico de uma empresa e ele é conhecido como prazo médio de estocagem. Então, muito mais do que entender de fórmulas e de símbolos, é entender o que é esse ciclo operacional. Então, volta lá para o quadro comigo que eu vou te mostrar que este prazo médio de estocagem é o ciclo econômico. Terminou o ciclo econômico, eu vendi o meu produto. Agora, o cliente vai demorar um tempo até pagar aquela venda, aquela compra que ele fez. Período médio de recebimento. É o período que vai da venda até o momento em que eu recebo do meu cliente. Combinado? Quando a matéria-prima chega na minha empresa, às vezes eu pago à vista, às vezes eu pago a prazo. Então, o fornecedor me concede um prazo para pagamento, prazo médio de pagamento. Combinado? Vamos imaginar que eu tenha pago o meu fornecedor aqui e que só vou receber do cliente aqui. Todo este tempo em que eu fico sem dinheiro é o ciclo de caixa, que a gente gosta mais de chamar de ciclo financeiro. Tá? Por que ciclo financeiro? Porque é dentro do ciclo operacional, os momentos em que ocorrem movimentação financeira. Paguei fornecedor, recebi do meu cliente. Lembra que o ideal é que eles fiquem muito próximos, o pagamento ao fornecedor e o recebimento do cliente, para que eu não fique tanto tempo sem recurso financeiro. Aliás, se a gente pudesse inverter isso, ia ser bem melhor. Então, o ciclo operacional é o processo produtivo e financeiro de uma empresa e ele é movimentado com capital. Que capital? O capital de giro, que está apresentado no ativo circulante, conta caixa, banco, estoque e recebíveis, tá bom? Entender o ciclo operacional e o ciclo financeiro são fundamentais para o gestor. Quando eu tenho uma empresa que não compreende a importância de entender as datas, de entender o seu ciclo operacional, essa empresa provavelmente vai ter muitas dificuldades financeiras. Porque ela vai pagar o fornecedor, ela está vendendo, mas ela nunca tem dinheiro, o dinheiro nunca está sobrando, ela está sempre pagando juros. Por quê? Porque ela pagou o fornecedor numa data e recebeu em outra data. Então, quando começa a entrar, eu já tive que pagar um monte de dívidas. Ou eu estou pagando dívidas para frente ou para trás.
e às vezes acabo pagando juros. Então existe um descasamento, um descompasso dentro do ciclo operacional. Por isso eu preciso mergulhar no ciclo operacional para entender a fundamentação das datas de compra, de venda, de estocagem, de produção de uma empresa, de uma organização. E aí eu consigo administrar o meu capital de giro, que tem que ter sido planejado lá atrás, através de um bom orçamento de caixa. Então, como é que eu faço orçamento de caixa? Eu vou fazer uma previsão do que vai entrar e do que vai sair. Isso é meu orçamento de caixa. Com base em quê? No meu ciclo operacional, no meu processo produtivo. Quanto que eu vou produzir? Quanto que eu vou vender? É o tanto que eu vou receber. Quanto que eu vou pagar? Fornecedor, salário. Então, é como se fosse uma construção. Eu entendo o ciclo operacional, eu monto o orçamento de caixa e depois eu vou administrar o dia a dia. Para entender isso, a gente vai fazer um exercício bem bacana da empresa Casablanca. Vamos junto comigo? Então, olha só. Lá no nosso quadro, a gente tem aqui um retrato do balanço patrimonial da Casablanca. Coloquei aqui as contas de ativo circulante e passivo circulante, porque a gente quer entender o ciclo operacional dessa empresa. E quais são as contas que impactam de maneira mais forte o ciclo operacional? Ativo circulante, passivo circulante. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que eu faço para entender ciclo operacional e ciclo financeiro é calcular capital circulante líquido. O que eu faço? Eu pego o valor do ativo circulante, pago o passivo, o que sobrar é o CCL, é o capital circulante líquido. Em 2000x0, o capital da Casablanca líquido foi de 3.600. Então, no dia 31 de dezembro de x0, eu fiz lá a conta do capital circulante líquido dessa empresa, da Casablanca. Peguei o valor do ativo, paguei o passivo, sobrou esse valor. Então, no dia 31 de dezembro. Agora, eu vou fazer do próximo ano de x1 para fazer uma comparação. O nosso capital circulante líquido melhorou, aumentou? Lembra sempre o seguinte: muito dinheiro no ativo, empresa conservadora. Ela não está se arriscando. Ela tem um monte de dinheiro parado, porque dinheiro no ativo circulante é dinheiro parado. É dinheiro no caixa da empresa, é dinheiro parado em estoque, é muita conta de cliente que não está entrando, que está lá na mão do cliente. É dinheiro parado, que não está rendendo muito dinheiro. E a gente quer que o dinheiro renda. Então, tem que ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Mais do que isso, é ser conservador. É a pessoa que põe todo o dinheiro dela na poupança. Tá lá, tem um monte de dinheiro na poupança. Mas ele não está rendendo nada, porque a poupança não rende. A poupança faz o quê? Correção do valor do dinheiro no tempo. O que rende? Aplicação financeira, ações, fundos, títulos do governo. Botou o dinheiro na poupança, é uma pessoa conservadora. Ela é segura. Se acontecer alguma coisa com ela, ela vai lá na poupança, ela tem o dinheiro. Ela está tranquila. Lá nas empresas, as empresas que têm muito dinheiro no ativo circulante, elas são muito conservadoras, elas não se arriscam. E toda vez que eu não me arrisco, eu estou deixando de, provavelmente, ter um bom retorno. Combinado? Bom, então eu calculei o capital circulante líquido de x0 da Casablanca. Sobrou um dinheiro bom, não pode sobrar muito também. Vamos calcular do próximo ano agora, vamos lá. Então eu tenho aqui agora x1. Então, eu tenho o valor do ativo circulante de x1, vou subtrair do passivo circulante de x1. Sobrou 7.500. Então, o que tinha lá nessa empresa? Nós tínhamos um valor que sobrou de 3.000 e pouco, depois aumentou bem. Então, essa empresa está com o quê? Está com uma folga, está com liquidez. Ela tem muita capacidade de pagar as suas dívidas. Porém, eu acho que está sobrando dinheiro demais e isso pode impactar a empresa em algum momento. Então, eu tenho que ficar atento. Além de calcular o capital circulante líquido, eu tenho que calcular o capital próprio das organizações. Vamos dar uma olhada? Então, tem aqui capital de giro próprio, que é feito através da seguinte fórmula. Eu pego o valor do patrimônio líquido e subtraio do realizável a longo prazo. A Casablanca não tem nenhum valor
apresentado no balanço dela de realizável a longo prazo. Então, eu não tenho como fazer o capital de giro próprio. Vamos lembrar aqui comigo? O que é o realizável a longo prazo, prof? É assim, eu vou vender para você e você não vai me pagar esse ano, você vai me pagar o ano que vem. Este valor vai entrar no próximo exercício, em um outro período. Então, se eu deixar ele no ativo circulante, esse realizável a longo prazo, vai parecer que o dinheiro está ali aquele ano, aquele exercício. Ele não está, ele vai entrar no próximo. O que eu faço com ele? Eu coloco ele lá no ativo não circulante. Por quê? Porque este ano ele não está em circulação. No próximo ano, ele sobe. Veja, ele não é imobilizado, ele não é intangível. Ele não é uma conta clássica do ativo não circulante, que são bens, móveis, equipamentos, carros. Ele só está ali porque este ano ele não está em circulação. Assim que ele subir, assim que eu receber naquele ano, ele sobe, tá? Então, o que é o capital de giro próprio? Eu, Alessandra, tenho um patrimônio. E eu vou olhar esse patrimônio em relação com o realizável a longo prazo, para saber quanto que eu tenho de fôlego, né, de giro próprio, de dinheiro meu dentro da organização, tá bom? Calcular o ciclo financeiro e o ciclo operacional é entender o que é o capital de giro, qual é o capital de giro líquido, e aí partir, então, para pegar esse valor que eu já conheço, qual é, e colocar ele dentro do ciclo operacional. Vamos fazer isso lá na Casa Blanca. Então, eu trouxe aqui para gente o nosso terceiro passo, que é apurando o ciclo operacional e o ciclo financeiro da empresa. Para esta apuração, eu preciso de saber o prazo médio de estocagem, preciso saber prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento. Lembra que esses três prazos são aqueles que são apresentados lá no meu ciclo operacional. Então, chegou matéria-prima, eu produzi, vendi. Esse período é o prazo médio de estocagem. Aqui eu vendi, eu vou receber do meu cliente aqui. Este período é prazo médio de recebimento. Matéria-prima chegou e eu vou pagar o meu fornecedor. Vou pagar só aqui. Prazo médio de pagamento. Então, esses três períodos, a soma desses três períodos é que compõe todo o meu ciclo operacional. Então, nós vamos pegar aqueles valores que nós temos da Casa Blanca e vamos calcular cada um deles. Vamos lá? Primeiro, calculando o prazo médio de estocagem. Fórmula do prazo médio. Estoque dividido pelo custo da mercadoria vendida vezes 360. Prof, por que 360? Porque prazo médio é em dias. Quantos dias o estoque fica parado? Quantos dias demora para o consumidor me pagar? Quantos dias demora para eu pagar o meu fornecedor? Então, é em dias. Mas, prof, o ano tem 365 dias? O ano civil. O ano comercial, o ano bancário, o ano contábil tem 360. Quando é que você vai usar 365? Quando foi pedido, quando foi colocado para você naquela questão, naquela situação. Se não foi apresentado, 360, ano comercial, ano bancário. Combinado? Outra coisa, eu posso pegar o valor deste ano, só do estoque deste ano, só do pagamento deste ano e olhar em relação às suas contas. Neste caso aqui, eu vou fazer dos 2 últimos anos, porque eu quero fazer uma comparação da Casa Blanca. Evoluiu, diminuiu? Sempre que eu for fazer comparação, se for de 2 anos, divide por 2. Prof, se eu for fazer dos últimos 5 anos, divide por 5. Soma, divide por 5. Se eu quiser saber o prazo de estoque médio dessa empresa nos últimos 10 anos, soma 10 anos, divide por 10. Combinado? Então, volta comigo lá para o nosso prazo médio de estocagem. Neste caso, eu vou fazer da Casa Blanca de 2 anos. Então, vou lá e vou pegar o estoque. 2.000 mais 4.500. Risca esse zero daqui. Somei e vou dividir por 2. Por quê? Porque são de 2 anos. E vou dividir por CMV, custo da mercadoria vendida deste ano. Por quê? Porque eu estou olhando o deste ano. Combinado? E aí, então, eu vou aplicar na fórmula.
2.000 mais 4.500 dividido por 2, 3.250. Dividido por 16.800, 0,19 vezes 360. Prazo médio de estocagem igual a 69, aproximadamente 70 dias. Combinado? Vamos para o próximo? Prazo médio de recebimento. Então, tá lá. Contas a receber, prazo de recebimento. Então, eu vou lá na conta recebimento. Peguei o 2.800, peguei o 11.000, somei, dividi por 2 e vou dividir pelo quê? Pelo valor das vendas. É prazo médio de recebimento, recebimento das vendas. 59.000, que é do ano atual. Então, vou aplicar isso, somei e dividi por 59, 0,12. 0,12 vezes 360 é igual a 42 dias. Então, prazo médio de recebimento, 42 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, eu vendi para você hoje, daqui 42 dias você vai me pagar. É uma média. As empresas vendem à vista, 30, 60, 90, 120. Na média, a gente tem um prazo de 42 dias de recebimento entre uma venda, entre um cliente e outro. Combinado? Vamos para o próximo, tem mais um. Olha só. Prazo médio de pagamento. Se é pagamento, é fornecedor. Vou lá no passivo, pegar o valor que eu tenho lá de fornecedor. Somei 4.000 mais 3.000, dividi por 2. Deixa eu tirar daqui. 3.500. Agora eu divido por 15.900, que é o valor das compras. É pagamento a fornecedor, quanto que eu gastei com compras. 0,22 vezes 360. 79,25 dias. Professora, por que você não colocou aqui 79 dias? Porque eu coloquei 80, tá? O comum, o ideal, seria que você colocasse 79 dias, tá? Mas você, dado ao seu ciclo operacional, você pode colocar, por exemplo, 80 ou 79, combinado? Tudo vai depender do seu modelo operacional, como é o caso aqui da Casa Blanca. Agora que eu sei esses 3 prazos, eu posso calcular o quê? Eu posso calcular o nosso ciclo operacional. Vamos lá? Então, tem aqui a nossa fórmula do nosso ciclo operacional, tá? Muito bem. Então, como é que eu calculo o ciclo operacional? PME mais PMR. Você sabe que o prazo médio de estocagem foi de 70 dias, de recebimento 40, somei os dois, 112 dias. 112 dias. Então, o que você sabe? Que essa empresa tem um ciclo operacional de 112 dias. Não é isso? Do momento em que chegou a matéria-prima na minha empresa, ela ficou estocada, ela virou produto, eu vendi, paguei fornecedor, recebi do meu cliente, tudo isso demora 112 dias. Dentro desse ciclo operacional, tem um período que acontecem as movimentações financeiras, pagamento de fornecedor, recebimento de cliente. Esse é o ciclo financeiro, também chamado de ciclo de necessidade de caixa ou ciclo de conversão de caixa. Vamos calcular ele? Então, vem para cá junto comigo. Coloquei aqui ciclo financeiro. Você sabe que ciclo financeiro é igual a ciclo operacional menos prazo médio de pagamento a fornecedor. O que é o ciclo operacional? É o PME mais PMR, 112 dias, menos os 80 dias do prazo médio de pagamento, 32 dias. O que é esse 32 dias, professor? O que isso quer dizer? Né? Esses 32 dias representam o que pra gente? Então, é assim, ó. Quando eu paguei o meu fornecedor, até que eu receba do meu cliente, vai demorar 32 dias. É mais que um mês para essa empresa, para esse ciclo operacional ficar sem recurso nenhum. Por isso eu tenho que ter orçamento de caixa, porque eu sei que o meu ciclo operacional fica 32 dias sem recurso financeiro e aí eu vou captando o recurso de outros ciclos para manter esse. Eu não posso simplesmente gastar o dinheiro do outro ciclo, porque vai chegar esse e não vai ter recurso financeiro.
Então, olha, eu tenho que entender o que é o ciclo operacional, o que é o ciclo financeiro, que o capital de giro ele está movimentando esse ciclo operacional, que desse capital de giro sobra o capital de giro líquido, que é a folga de liquidez. Quanto sobra desse processo produtivo? Quanto sobra de todo esse processo que nós temos aqui que está sendo realizado, que está pagando uma conta, que está recebendo dos meus clientes, que está movimentando a minha empresa. Tá bom? Bom, lá nas empresas, nós estamos administrando a questão financeira. Então, quando eu estou administrando as questões financeiras, eu vou fazer 2 tipos de registros. Os registros contábeis, os registros do regime de competência. Qualquer coisa que acontecer na empresa, eu vou registrar. Bacana. Tem o regime do fluxo de caixa, que é entrada e saída. Recebi venda, registro. Paguei, agora saiu o recurso. Paguei custo, paguei despesa, o que sobrou. Então, regime de competência, regime de fluxo de caixa. Esses 2 regimes, eles estão amparados, pelo balanço patrimonial, representados no balanço patrimonial e na demonstração de resultado do exercício, que são as 2 demonstrações importantes para o capital de giro. Não é isso? E para que eu possa operar toda uma empresa com segurança, com agilidade, com capacidade de crescimento, sendo mais competitiva, eu fiz todo um planejamento anterior. Esse planejamento, ele pode ser feito e ele deve ser feito em cima de perspectivas. O que são perspectivas, professores? São cenários. Então, nós estamos aqui hoje, dia 21 de novembro de 2019, uma quinta-feira. E eu já quero ter pronto toda a minha história financeira de 2020. Como é que eu faço isso? Eu monto um orçamento de caixa. Só que para montar esse orçamento de caixa, antes disso ainda, estrategicamente, eu vou pensar como é que a nossa empresa vai se posicionar. Nós vamos ficar de forma conservadora, atuando no mercado, esperando a coisa melhorar? Ou a gente sabe que as coisas não estão muito boas e a gente vai ser agressivo para tentar ser melhor que a concorrência? E o que é ser conservador e o que é ser agressivo em uma empresa? Bom, as empresas, elas precisam, para crescer, captar dinheiro do mercado. Esse dinheiro do mercado, capital de terceiros, ele alavanca as empresas. Isso que é alavancagem? É alavancar com dinheiro uma empresa. Combinado? E esse dinheiro eu vou aplicar onde? Em estratégias, em projetos, em máquinas, em equipamentos que vão produzir, que vão criar um produto ou um serviço. Então, eu tenho uma empresa que está alavancada, com pouco dinheiro no giro. Ela está correndo risco. Mas se der certo, o retorno é muito bom. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, as empresas agressivas, elas estão alavancadas e têm pouco dinheiro em ativo circulante. Pouco dinheiro em caixa, pouco dinheiro no banco, pouco dinheiro em estoque. Não é insuficiente, é pouco. Tem que ter dinheiro para pagar o passivo, para pagar as obrigações, mas em termos de suficiência. Se eu tenho muito dinheiro no ativo, é dinheiro parado, dinheiro que não está rendendo, dinheiro que não alavanca a empresa. E aí eu estou sendo conservador. Pode acontecer o que acontecer que a gente tem dinheiro em caixa. A gente vai fazer isso agora. A gente vai traçar cenários para uma empresa chamada Casa Blanca, que a gente está trabalhando com ela, para mostrar para todo mundo que está trabalhando com a gente o que significa um investimento maior ou menor em ativo e como isso impacta no que a gente quer saber, que é quanto é que voltou para o meu bolso, qual é a rentabilidade. As empresas existem para gerar rentabilidade e para gerar lucro. A gente tem que ter capacidade de geração de receita para pagar custo e despesa e tem que sobrar para o dono da empresa, sobrar para o investidor. Senão o investidor vai sair, ele vai para outra empresa mais rentável. Tá vendo como é que tudo acontece assim, ó? Capital de giro, ciclo operacional,
entendimento desse movimento operacional, traçar estratégias agressivas ou conservadoras para ter rentabilidade. Isso é capital de giro. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Então, eu coloquei aqui no nosso quadro algumas informações. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno para a sua empresa. Dada algumas posturas. Posturas muito conservadoras, com muito dinheiro aplicado, parado no ativo circulante, eu não estou correndo risco nenhum, mas também não tenho muito retorno. Já estratégias mais agressivas, quando eu tenho pouco dinheiro aplicado no ativo circulante, eu estou correndo muito risco. Se o negócio não der certo, se a máquina não produzir, se não vender, não vai ter retorno. Mas se vender, o retorno vai ser muito bom. E eu trouxe aqui algumas premissas para a gente trabalhar, para a gente montar essas nossas 3 perspectivas. Então, eu trouxe aqui, para um ativo circulante, se a gente trabalhar com o modo agressivo, nós vamos trabalhar com ativo circulante igual foi de 2001, que era pouco ativo, era agressivo. Num cenário moderado, vamos aumentar só 20%. E num cenário conservador, eu vou aumentar em 40% o nosso ativo circulante. Do outro lado, eu tenho algumas premissas. O ativo não circulante vai corresponder a R$26 mil. O passivo circulante é 30% do ativo. O não circulante é 20%. Cenário conservador é esse que nós já traçamos. O patrimônio líquido, um aumento de 50%. Lucro bruto para todas as 3 estratégias vai ser de 30 mil. Despesa financeira vai corresponder a 15% do capital de terceiros e nós vamos pagar 40% de imposto de renda. Então, eu estou lá na minha empresa pensando se eu vou aplicar mais dinheiro, se eu não vou aplicar, se eu vou pegar dinheiro, não vou aplicar. E aí eu traço essas premissas que vão mostrar esse cenário para mim. E agora eu vou montar tudo isso junto para comparar o quê? No final das contas, a rentabilidade. Essa estratégia é rentável? Vai valer a pena fazer isso que eu estou planejando? Então, vamos montar junto comigo. Vem para cá. Eu tracei aqui, então, o nosso quadro com as 3 perspectivas, os 3 cenários. Agressivo, moderado e conservador. Então, vamos lá para o primeiro passo. Ativo circulante. No ativo circulante, na estratégia agressiva, eu vou manter o mesmo valor. Na moderada, eu vou aumentar em 20% o valor. E na conservadora, eu vou aumentar em 40% o valor. O ativo não circulante, R$26 mil. Ativo total, somei. Então, tá aqui a soma. Combinado? Passivo circulante, 30% do ativo. O não circulante, 20%. Patrimônio líquido, 50%. Somei todo o passivo, ele está igualzinho o nosso ativo em cada uma das 3 perspectivas. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou aplicando as premissas, um aumento de 30%, de 40%, manter. Agora, eu vou resolver isso. A gente tem, então, o nosso próximo quadro já com as contas resolvidas. Olha só. Então, ativo circulante, 22 mil. Na moderada, 27 mil. Então, eu enchei o meu ativo circulante. E na conservadora, 31.500. Então, está inchado aí este nosso ativo circulante. Agora, o ativo não circulante permanece. As outras contas todas estão aí apresentadas já somadas. Combinado? Então, apliquei as premissas. O que eu vou fazer agora, prof? Agora a gente vai lá para os cálculos do passivo. Então, vamos lá. Lucro bruto, que vai permanecer R$30 mil nas 3 estratégias. Despesas financeiras é 15%. Então, 15% do passivo circulante e do não circulante. E aqui está resolvido esses 15%. Tá? Então, o que eu fiz? 15% de 14.500, 15% de 9.700. E assim eu fiz em todas as 3 estratégias, agressiva, moderada e conservadora. O lucro, você sabe, é R$30 mil. Então, tá lá, o lucro de R$30 mil menos as despesas. Então,
O lucro menos as despesas. Lucro menos as despesas. Lucro menos as despesas. Combinado? Resolvi. 30 mil menos 3.637, 26.362,50. Fiz isso em cada uma das estratégias. E agora eu vou fazer o quê? Pagar imposto de renda. Quanto que é 40%? 10.545, aqui 10.410 e aqui 10.250. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o lucro diminuído o imposto, lucro diminuído o imposto, lucro diminuído o imposto. Cheguei a este valor. Muito bem, esse é o nosso lucro final. O que eu vou fazer agora? Eu quero calcular a ROI. Você se lembra que a ROI é a rentabilidade? É lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido? Então, nós temos aqui o nosso lucro líquido e eu vou dividir pelo PL. Eu vou voltar para a tela anterior só para você se lembrar, deixa eu apagar, aqui os valores do nosso patrimônio líquido. Então, eu vou pegar esse patrimônio e vou levar ele para a próxima tela. Está aqui. Para fazer a divisão pelo lucro líquido. O que é o ROI, prof? Vamos lembrar? ROI é a rentabilidade, é o retorno. Patrimônio líquido é o dinheiro que o sócio coloca na empresa. Então, eu, Alessandra, fui lá e abri uma empresa, Alessandra S.A., coloquei dinheiro. Eu quero retorno. Quanto é que está voltando desse investimento? Eu fui lá e comprei uma banca de cachorro-quente, coloquei 20 mil reais, estou vendendo cachorro-quente. Qual é o lucro que vai sobrar semanal, mensal da venda do cachorro-quente? Até que esse dinheiro todo que eu investi volte para o meu bolso. Que é isso que eu quero, rentabilidade. Mais do que isso, o ROI mostra para a gente a nossa rentabilidade em comparação com os outros. Por quê? Porque o acionista, ele vai colocar dinheiro na empresa que é mais rentável. Patrimônio líquido do acionista, ele comprou ação. Então, ele colocou dinheiro na empresa. Quanto que está voltando de rentabilidade para ele? Ah, não está rentável não? Sai da sua empresa e vai investir na outra. Por isso que é tão importante calcular a ROI. Então, vamos voltar lá para o nosso quadro, que agora eu vou resolver essa conta na nossa próxima tela. Então, tá lá. Na estratégia agressiva, para o lucro operacional de 30 mil reais e lucro líquido de 15.818, olha quanto é o retorno, 65%. Vamos pensar que eu não tivesse feito o retorno. Então, ó, na estratégia agressiva, lucro líquido, 15.818. Na moderada, 15.616. Na conservadora, 15.413. Nossa, prof, é muito parecido. Por que eu vou correr tanto risco se o lucro líquido é tão parecido? Por que eu vou correr o risco de não pagar as contas em dia? Por que eu vou ficar tão alavancada com tão pouco dinheiro em ativo se no final das contas é a mesma coisa? Não é. Uma coisa é lucro líquido, outra coisa é a rentabilidade. Então, volta para lá para a gente ver a rentabilidade. Olha só, na estratégia agressiva, a rentabilidade foi de 65%. Na moderada, 59% e na conservadora, 54%. Então, não tem nem comparação. A gente só de olhar para cá, a gente vai falar, não, nós vamos adotar uma postura agressiva. Lembra que a gente conversa que eu nunca tomo uma decisão olhando só um fator? Eu nunca vou tomar uma decisão olhando só um índice, só uma análise, só uma demonstração. É sempre um conjunto. E qual é o conjunto que junto com a ROI diz, adote essa estratégia? É a análise da liquidez da empresa, da capacidade de pagamento. Quando eu tiro muito dinheiro do ativo, o que acontece? O ativo fica enxuto. Pode ser que tenha dia que eu não tenha dinheiro para pagar as minhas contas em dia. Então, eu vou analisar isso. Será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta em dia? Se tiver, pode adotar a estratégia agressiva que está de bom tamanho. Então, vamos calcular isso. Vem para cá comigo. Vou colocar a próxima tela, que está lá, ó. A empresa deve ponderar relações de risco e retorno. Então, vamos calcular o quê? A liquidez da Casa Blanca. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Eu vou descobrir o índice de liquidez corrente. Se ele for maior que 1, tem o quê?
folga, tem liquidez. Quanto que ela tem? 1,5. Ou seja, a empresa tem folga, tem liquidez, então ela pode adotar uma postura mais agressiva. Combinado? Então, a gente sempre vai falar, capital de giro é curto prazo, é agora. É fluxo de caixa, entrou, saiu dinheiro, entrou, saiu dinheiro. Só que a gente não é bombeiro, nós não estamos apagando incêndio, que é uma profissão tão nobre, né? A gente, na verdade, está administrando uma empresa. E mesmo que seja no curto prazo e no agora, tudo isso foi pensado lá atrás. Tudo isso foi planejado. Assim como o planejamento, por exemplo, do Corpo de Bombeiros. Eles têm treinamento intensivo para atuar agora. Só que o nosso caso é trabalhar com as questões de sobra de recurso, de falta de recurso e de rentabilidade. Tá bom? Muito bem, agora chegou o nosso momento de perguntas, de participação. Tô vendo que já tem um monte de pergunta aqui que a Tati tá mandando aqui para mim. Vamos ver se eu consigo responder todas, tá legal? Então eu vou tomar uma água, vou ali falar com a Tati quais são as perguntas e já volto para responder. Combinado? Muito bem, então vamos responder. Olha só, pessoal lá de Minas Gerais, Ituiutaba, está dizendo assim, sobre a substituição de passivo, qual a estratégia para essa troca de passivo quando o valor contratado tem uma taxa de juros menor que a atual? Então, o que é essa troca de um passivo por outro? Então, por exemplo, eu tenho uma dívida, vamos levar para o lado pessoal? Eu tenho uma dívida de cartão de crédito. E os juros do cartão de crédito são os mais altos que existem no Brasil, no mundo. Então, esse mês, por exemplo, eu fiquei doente, tive que comprar um remédio muito caro. E o meu dinheiro, que era pouco, que era um ativo circulante bem enxuto, arriscado, hein? Eu paguei o remédio. Então, eu não tenho dinheiro agora para pagar o cartão de crédito. Aí eu vou pagar parcelado. E aí os juros vão me levar às alturas. O que eu faço? Eu vou lá no meu banco e falo assim, faz um consignado para mim. Porque no consignado eu vou pagar 2%, 3%. Eu pego o consignado, quito o meu cartão e vou pagar a longo prazo aquele valor com juros baixíssimo. Isso é troca de um passivo pelo outro, com taxa de juros menores, tá bom? Nas empresas acontece da mesma forma. Próxima pergunta, de novo, agora Itajubá, Minas Gerais. Professora, se o ciclo operacional é dado pela fórmula prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento, quando ocorrer pagamento do fornecedor após o recebimento, como fica o cálculo do ciclo financeiro? Olha, o ciclo financeiro é exatamente esse, tá? O que vai acontecer muitas vezes? Vai terminar o ciclo financeiro com o recebimento, ou o ciclo operacional, com o recebimento do meu cliente. Combinado? E aí, o que é o ciclo financeiro? É quando eu subtraio, quando eu tiro desta história, o que eu tirei da história? O pagamento do fornecedor. E aí eu tenho o nosso ciclo de conversão de caixa, tá bom? O próximo lá, pessoal de Ivaí, Paraná, por que 40% de imposto de renda? Esse é um padrão que a gente costuma usar, né? Nas fórmulas, nos livros, nos cálculos, de 40% do imposto, combinado? São essas só? Será que tinha mais alguma lá, Tati?
Deixa a Tati mandar mais alguma. Não? Só essa mesmo? Bom, então nós vamos dar aqui sequência, né? Nós vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos lá? Quando nós estamos administrando uma empresa, essa administração, ela perpassa todas as áreas, o marketing, vendas, atendimento a clientes, produção, logística. E para que toda essa operação aconteça, tem que ter recurso financeiro para pagar água, luz, salários, impostos, fornecedores. Então a gente vai dizer que o recurso financeiro é o sangue que leva oxigênio para toda a organização, para toda a empresa. Quanto menor recurso financeiro tiver em circulação, mais risco eu estou correndo. Por que não tem dinheiro em circulação? Porque ele tem que estar aplicado em alguma coisa. Eu não posso tirar dinheiro da empresa para comprar um carro novo, para comprar uma caminhonete, para comprar uma bolsa. Não, o dinheiro tem que estar aplicado na empresa. Se ele não está no circulante, ele está onde? No não circulante. Em máquinas e equipamentos que vão gerar receita, que vão aumentar o circulante. E tem algumas operações, algumas questões que impactam muito o circulante. Uma delas é a nossa política de concessão de crédito. Como é que eu concedo crédito aos meus clientes? É tudo à vista? É tudo no cartão de crédito? Tem crediário próprio? Imagine uma grande indústria. Eu sou uma fábrica que produzo estruturas metálicas, porta-pallets. Eu vou vender para outras grandes empresas. Não dá para comprar no cartão de crédito. Tem que ser financiamento próprio. Eu emiti boleto para essa empresa. Ou se ela conseguir financiar pelo BNDES, ou por algum outro banco, ou fazer leasing. Então, a gente fala política de crédito é a concessão de crédito a outros. Pode ser no varejo, no atacado, de indústria para indústria. Quando eu ofereço para você crédito, você está fazendo o quê? Está demorando para me pagar. Quanto mais você demorar para me pagar, o que vai acontecer? Maior vai ser o meu ciclo financeiro. Aquele período em que eu não tenho dinheiro. Quanto mais longo vier o pagamento, o recebimento do meu cliente, maior o ciclo financeiro, menos dinheiro no ciclo operacional. Então, eu preciso sempre pensar em questões de giro, pensar em política de recebimento e política de concessão de crédito. Política, ação, prática. Como é que eu vou conceder crédito para você? Vamos falar sobre isso? Vem para cá. Olha só, uma política de padrão de crédito, ela não sai disso, tá? Ela vai envolver 4 elementos. Quais são esses elementos? Análise de padrão de crédito, prazo de concessão, desconto financeiro para pagamento antecipado, por favor, se a sua empresa não tem, que ela tenha esta política, e política de cobrança, como é que eu vou cobrar você? E uma boa política de crédito, ela tem que analisar o que a gente chama de 5 Cs do crédito. O que são os 5 Cs do crédito? Então, vamos pensar assim, eu, Alessandra, tenho uma empresa. E eu vou criar uma série de ações, de políticas, de como eu vou conceder crédito. Então, eu vou vender só à vista? Eu vou vender com crediário? Eu vou vender com carnê? Com cartão de crédito? Como é que vai ser essa minha política de oferecer crédito? E aí, eu vou oferecer crédito. E você vai dizer, não, eu posso comprar de você. Pera lá. Eu quero analisar realmente se você tem capacidade de me pagar. Imagine, eu vou vender para você uma estrutura metálica de porta-pallet de 5 milhões de reais. Será que a sua empresa tem capacidade de pagar? Então eu vou analisar. A mesma coisa, eu tenho uma lojinha pequena, eu vendo calçados, você foi lá e comprou 3 pares de calçados, ou eu fui lá na loja e comprei, e o lojista, mas será que a Alessandra vai pagar? Será que ela tem condição? Então eu preciso analisar. Então, tem política e tem análise. E esta análise é feita, então, em cima dos 5 Cs do crédito. Vamos ver quais são eles. Então, primeiro está lá, caráter, né? Não estou falando de caráter de ser bom ou mal, mas da capacidade, né, de pagamento. Ela vem pagando, ela está pagando. Qual é a história dela? E qual é a capacidade? Eu vou olhar o holerite dela. Ela recebe,
Ela tem muito pagamento, ela já paga um monte de coisa. E qual é o dinheiro, na caso das empresas, né? Qual é o capital daquela empresa? O que ela está me dando em garantia? O colateral, né? Os aspectos colaterais e as condições de pagamento desta pessoa, desta empresa. Combinado? Então, hoje, com o advento do cartão de crédito, o pequeno lojista, o atacadista e até o grande varejista e atacadista e os centros de distribuição, eles estão muito tranquilos. Eles repassaram isso para os bancos, que concedem crédito às pessoas através da análise do score. O score vai de 0 a 100 e nós temos pessoas que estão encaixadas nesse score. Tem pessoas que têm muita capacidade de pagamento, tem outras que não têm muita capacidade de pagamento. Você sabe como é que você aumenta o seu score? Tem um monte de empresa por aí, YouTube, vídeo, dizendo, pague o meu curso que eu vou aumentar o seu score. Isso não existe. Somente você aumenta o seu score. Sabe como? Primeiro, coloca em débito em conta corrente. Ó as dicas. Em débito em conta corrente. Conta de água, luz e telefone. Telefone celular. Se você colocar essas 3 contas em débito na sua conta pessoal, todos os meses cair essa conta lá e tiver o dinheiro, o seu score já vai dar uma levantadona. Em 1 ano ele faz isso. Depois, mesmo que você esteja devendo na praça, mostre-se para o SPC, mostre-se para o Serasa. Entre nos sites dessas 2 instituições, faça lá o seu cadastro, pegue os seus documentos que eles pedem, RG, Xerox, tal, monta isso, coloca no envelope e manda para lá. Porque daí eles sabem aonde te encontrar. Tudo começa, se você está devendo um pouco, com renegociações. Hoje existem vários tipos de renegociações. É importante que você as faça para limpar o seu nome. A partir daí, o seu score começa a aumentar. Não tenho dívida, nunca fiquei devendo, mas nunca comprei nada a prazo. O seu score também não é muito alto. Então, você precisa trabalhar o seu score. E é isso que os bancos fazem, esta análise. Pagar a conta de água, luz, telefone em dia, não atrasar a conta nem um dia, sempre pagar no dia do vencimento, combinado? E deixar que os órgãos de proteção ao crédito saibam que é você é real, que você tem uma casa, um lugar para morar. Fazendo isso, o seu score vai lá para cima, hein? Garanto. Criar uma política de crédito não tem segredo, tá? Política de crédito são as ações, são os passos, são os mecanismos que eu desenvolvo, tem que ter isso escrito, tem que ser claro para todo mundo da empresa. Não pode ser uma política para Alessandro, uma política para o João, uma política para o Antônio. É uma política só. Então, ela tem que ser clara e tem que estar escrita. Vamos montar uma para Casa Blanca? Vamos lá, então. Primeiro passo é entender que uma política ela é dada por 4 delineadores básicos que você já conhece. Então, a gente vai conhecer um por um. Primeiro, padrões de crédito. Você precisa analisar se você vai ter um modelo tradicional ou não tradicional de analisar risco. Risco de conceder crédito. Segundo, você vai trabalhar com algum modelo estatístico de inadimplência? Quais informações você vai utilizar para analisar o crédito da pessoa? E como é que você vai classificar essa pessoa? Que categorias serão essas? Por exemplo, serão as mesmas do score bancário? De 0 a 100% de capacidade de pagamento? Você vai criar a sua própria política de crédito. Combinado? Segundo, prazo de concessão. Qual é o prazo de concessão? Vai ter desconto à vista? Tudo vai ser 30, 60 e 90? Lembra o seguinte: quando você concede crédito a alguém, quanto maior for esse prazo, maior o impacto no seu ciclo operacional. Maior aquele tempo lá de ciclo de caixa. Combinado? Você tem que ter estratégias de vender à vista, 30, 60 e 90, recebimento adiantado, descontos de recebíveis quando necessário. Combinado? Então tem que pensar nisso. Por quê? Às vezes eu vou dar um prazo muito bacana para vender mais, mas o meu ciclo operacional vai ficar descompassado, vai faltar dinheiro no ciclo operacional, a empresa vai quebrar. Então, olha só, política de crédito impactando na empresa, no ciclo operacional, fazendo com que ela feche as portas às vezes. Vamos para o terceiro? Olha só. Descontos financeiros por pagamentos antecipados.
É claro, né? Se eu for pagar uma conta adiantada, eu quero desconto. Não tem desconto, então eu vou pagar no dia, sinto muito. E às vezes é muito importante que você receba um valor naquela hora. Então, se o seu comprador está negociando com você, ofereça o desconto. É dinheiro antecipado que está entrando na sua empresa. Combinado? Quarto, olha só, política de cobrança. Como é que você vai cobrar do seu cliente? Você vai ter que tipo de estratégia, tá? O objetivo dessa política é sempre receber tempestivamente, receber agora, hoje, no dia do vencimento, o valor que você quer receber lá daquela pessoa, para chegar em dia. Você também tem contas para pagar. Eu coloquei aqui para a gente um quadro muito simples, muito tranquilo, de algumas ações de recebimento. Vejam, hoje em dia, com a questão do cartão de crédito, isso cai por terra, combinado? Mas algumas empresas ainda têm o crediário próprio. Eu gosto muito de comprar em empresas que têm crediário próprio. Todo mundo ainda tem aquela loja de sapato, de roupa, o mercado, onde você ainda tem esse relacionamento mais próximo. E essas empresas, muitas vezes, deixam de receber. E elas têm que ir buscar esse recurso. Só que dentro da lei, lembre-se, você não pode cobrar uma pessoa no local de trabalho, você não pode ligar no trabalho dela, você não pode ir no trabalho dela, tem que ter um prazo a ser seguido. Então eu coloquei uma tabelinha aqui bem simples, mas que está seguindo as normas gerais e legais. Vamos dar uma olhada? Então tem lá, a Alessandra não foi pagar, está 5 dias vencida a notinha dela, a loja pode, por exemplo, mandar uma cartinha de cobrança. Passou 10 dias, puxa, a Alessandra não veio pagar. Manda uma segunda cartinha de cobrança. Caramba, a gente falou com ela faz 15 dias, vamos ligar? Liga. Passados 30 dias, você pode, se realmente não conseguiu falar com o seu cliente, entrar com uma restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Em 45 dias, notificação via cartório e depois de 60 dias você pode encaminhar para um advogado promover aí o que a gente chama de cobrança judicial. Combinado? Então, política de recebimento e política de crédito. Concedo crédito, agora eu tenho que receber. Combinado? Isso impacta o capital de giro e impacta de maneira muito forte o ciclo operacional. Uma das coisas que também impactam de maneira muito forte o nosso ativo circulante, o nosso capital, o nosso caixa é ter dinheiro para receber, é meu direito, mas não está entrando dinheiro. Ou a minha política é muito folgada e as pessoas não estão pagando corretamente. O que eu preciso fazer? Mergulhar nas minhas contas a receber para entender qual é a minha estrutura. Tem muita conta vencida? Tem muita conta para vencer? Eu estou fazendo uma política segura de recebimento? A gente está conseguindo receber o dinheiro que as pessoas, que os nossos clientes, que os nossos consumidores nos devem? Então vamos entender um pouquinho mais falando sobre análise desse padrão de recebimento dos recebíveis. Vamos lá? Então, para entender isso, eu preciso conhecer duas coisas. Aging e DVR. Aging é muito simples, é um estudo cronológico dos valores a receber, que geralmente eu coloco em porcentagem. Combinado? E DVR, que é a relação de dias. Quantos dias de vendas foram realizados no ano e ainda não recebemos? E a fórmula, valores a receber no final do período, vendas médias diárias. Então, quanto que eu vendi naquele período? Quanto que eu vendi naquele mês? Quanto que eu vendi naquele ano? Daquele total que eu vendi, quanto eu ainda não recebi? E eu preciso correr atrás para receber. Então, Aging e DVR é que mostram para o gestor de capital de giro quais são as ações que ele tem que tomar para receber mais tempestivamente, para que o dinheiro entre para movimentar a organização, para movimentar o processo produtivo, para pagar as contas que nós temos para pagar. Porque o dinheiro é da empresa. Ela vendeu, ela concedeu um crédito, agora ela quer receber. Tá bom? Volta lá para o nosso quadro, que agora eu vou mostrar aqui para a gente um quadro que é uma abertura de contas a receber. Para a gente começar
a falar sobre isso. Então, este quadro é de uma empresa chamada Casa Blanca. O que está acontecendo na Casa Blanca? Ela tem R$ 1.100 de contas vencidas no mês passado. Nesse mês vai vencer 2.750. Mês que vem, 4.950. E daqui 2 meses, R$ 2.200. Combinado? E ela tem contas a receber no valor de R$ 8.000 e ela vendeu R$ 40.000. Então, nós vamos fazer o quê? Calcular o DVR dela, dias de vendas a receber. Quantos dias ela tem a receber ainda? Então, eu pego o quê? Eu pego o valor das contas a receber, 8.000, divido pelo total das vendas, pego este valor e não se esqueça nunca de multiplicar pelos 360 dias do ano. DVR é resultado em dias. Ou seja, 8.000 dividido por 40.000, tudo isso vezes 360 é igual a 72 dias. Este é o DVR da Casa Blanca. Dias de valores a receber. Ela tem 72 dias de vendas que ela não está recebendo. Olha, muito tempo, são mais que 2 meses, tá bom? Tem que ficar sempre atento a isso, porque vai impactar o capital de giro, vai impactar o ciclo operacional, vai fazer com que eu pague conta atrasada, pagamento de juros, descompasso entre caixa, entrada e saída. Quebra a empresa de novo, hein? Nós vamos fazer os cálculos de contas a receber. Vamos pegar o exemplo da Casa Blanca, vamos pegar as contas a receber e vamos verificar como é que está a situação dela. Vamos fazer junto comigo? Então, olha só, coloquei aqui no nosso quadro as contas da Casa Blanca e a gente vai calcular o total. Ela tem R$ 11.000 a receber. R$ 11.000 é o 100%. Eu vou fazer o que agora? Eu vou calcular a porcentagem. Já tem vencido R$ 1.100. Quanto que é R$ 1.100 de 11.000? 10%. 25%. 45%. 20%. Então, ó, vencido já tem 10% aqui na Casa Blanca. Combinado? Então, esta empresa tem uma carteira no final do ano, X1, de R$ 11.000 de contas a receber. Deste valor, 10% já estão vencidos. O que ela tem que fazer? Cobrar. Cobrar as pessoas. Combinado? Agora que a gente sabe o aging dela, vamos calcular o DVR. Vamos lá? Então, no final de X0, ela tinha contas a receber de R$ 2.800 e vendas registradas de 13.000. Então, peguei 2.800, dividi por 13, multipliquei por 360, 77, 78 dias, né? Mais que 5, 78 dias. Em X1, contas a receber de 11.000, vendas de 59.000, uma DVR de 67 dias. Bom, diminuiu bastante, ela fez alguma coisa, ela está atuando. Então, de 78 diminuiu para 67, é um indicador extremamente positivo e a gente pode dizer que ela está aí de parabéns, tá? Mas essa mudança de 78 para 67, o que é isso? Vamos entender fazendo as contas, pegando o valor da Casa Blanca e colocando isso à mostra. Quanto que ela recebeu, quanto que ela pretendia receber e o que efetivamente está acontecendo na vida dos recebíveis da Casa Blanca. Então, montei um quadro aqui pra gente. Olha só, ficou assim. A Casa Blanca estava planejando receber R$ 8.000. Ela recebeu quanto? 11.000. 8.000 menos 11.000 a mais R$ 3.000. Opa, será que ela está vendendo mais? Ela está fazendo um esforço de vendas muito grande? Não sei. Vamos descobrir de onde veio esses R$ 3.000. Esse é o nosso papel. Vamos lá? Eu vou fazer o quê? Calcular variação. Calcular esses R$ 3.000. Então, eu vou pegar os 11.000 e dividir pelos 360 dias do ano. 30,55. Menos, porque é variação. Quero descobrir esses 3.000. Vou pegar, então, agora os 8.000 e dividir por 360, 22,22.
Diminuir um do outro, vou multiplicar pelo 72, que é o DVR lá da Casa Blanca que a gente calculou. 72 é igual a 600. O que é 600, prof? É vendas. É esforço de vendas. Olha quanto que veio de cobrança, de valores de cobrança da Casa Blanca. Ela conseguiu reverter as contas. Ela tinha projetado que era 8 mil, um orçamento, e ela recebeu 11 mil. Ah, nós vendemos muito, a gente tem muita capacidade de venda. Só R$600 de venda. 2.400 foi da política de cobrança dessa empresa. Por quê? Porque diminuiu demais os dias de vendas sem receber. Por isso que é importante fazer conta, por isso que é importante planejar. Gestão de capital de giro é planejamento, mesmo que seja constante. Sempre pensado lá atrás, sempre olhando para o futuro. Vamos fazer uma análise disso tudo? Está aqui no quadro, olha só. A empresa fez aí um orçamento de contas a receber de 8 mil e ela recebeu 3 mil, portanto um incremento de R$3.000. Uma variação explicada por R$600 de incremento de vendas e 2.400 de política de crédito, resultando então nessa variação maravilhosa que é apresentada aqui pra gente na Casa Blanca. Combinado? Esse é o nosso momento quiz, nosso momento de participação, nosso momento de responder as perguntas, combinado? Nós vamos jogar o Kahoot, eu vou colocar aqui para você o nosso PIN, tá lá. Pegue o seu celular, pegue o seu smartphone, 8499482, vamos todo mundo acessando e vamos jogar Kahoot. Enquanto isso, eu vou responder aqui para o pessoal. Tem uma pergunta aqui do Polo de Sobral. Sobral, será um abraço para vocês, que delícia. Tá dizendo assim, em quais situações do dia a dia podemos usar a ROI? Foi o Everton. O Everton, o ROI a gente pode usar todo dia, né? Olha, já tá entrando uma galera aqui, gente. Então vamos lá, a gente pode usar o ROI todo dia. O que é o ROI? É a rentabilidade. Então, por exemplo, eu tenho uma pequena empresa. Quanto que eu coloquei naquela empresa? Quanto que ela está voltando de lucro? Eu tenho uma grande empresa, uma SA, e eu fui lá e coloquei um valor. Qual é o valor que está voltando para o bolso dos acionistas? Então, eu posso calcular isso diariamente, semanalmente, mensalmente, uma vez por ano. Nas pequenas empresas, a cada 6 meses, uma vez por ano, para você entender o seu negócio. Nas grandes empresas, isso é diário, às vezes mais do que uma vez ao dia, tá? Eu vou conhecer a minha rentabilidade e eu vou olhar para os outros. Qual é a rentabilidade dos outros, tá bom? E também tem pergunta lá de Tuiutaba, também de ROI. ROI é útil sim, ele pode ajudar para medir o retorno sobre o investimento realizado. É isso mesmo, parabéns. Tá todo mundo atento aqui, né? Fico contente com isso. Vamos lembrar que logo, logo tem prova. Na prova, todas as fórmulas vão estar lá para vocês. Todas. Não vai faltar nenhuma. Você vai lembrar de tudo que a gente conversou, vai ler a questão, vai entender a questão e vai matar na lata qual é a fórmula. Vai pegar assim e vai sair. Calculadora? Aquela simples que você tem. Algumas contas a gente faz até de cabeça. Mas é a calculadora que facilita a sua vida, tá bom? Vamos jogar Kahoot? Então vamos lá. Vou dar Start e vamos jogar aqui a nossa primeira questão, tá aqui. Vamos lá. Capital de giro é representado por quais itens de consumo rápido na empresa? Então, quais são os itens que compõem o capital de giro? Ainda temos alguns segundos, todo mundo participando. Já vai acabar o tempo, vamos lá. Muito bem. Capital de giro, então, é o quê? 107 pessoas respondendo que era ativo circulante e passivo circulante. Gente,
o capital de giro, ele é representado por aquelas contas de consumo rápido. O que é o capital de giro? É o dinheiro que está no ativo circulante, tá bom? Capital de giro, dinheiro que está no ativo circulante. Caixa, banco, estoque. Capital de giro líquido é ativo circulante menos passivo circulante, tá bom? Vamos ver quem ficou em primeiro lugar aqui. Muito bem, foi a Drica, parabéns. Vamos continuar? Pergunta de número 2. É uma medida de estudo cronológico dos valores a receber ou a pagar mantidos por uma empresa. Ó, estudo cronológico, você já sabe o que é. Não tem muito segredo, não. Essa todo mundo vai acertar. Opa! Muito bem, 42 pessoas acertaram, é o aging. O que é o aging? É esse estudo cronológico, né? O aging é uma medida de porcentagem do total que eu ainda tenho a receber do que já está vencido. Então, pensa assim, do total que eu tenho a receber, quantos em reais está vencido no mês passado, no retrasado, lá para frente? Quanto vai vencer esse mês? Quanto vai vencer lá para frente? Então, é o estudo cronológico de entender o todo. Já o DVR, o que é? São os dias de valores a receber, vendidos e não recebidos. Combinado? Vamos ver agora aqui, então, quem está em primeiro lugar é o Fernando, em primeiro lugar. Segundo, o pessoal lá de São Bento, Rosângela, o Alisson e o Moarama. Parabéns para vocês. Vamos, então, agora aqui soltar a nossa terceira perguntinha. Olha, agora sim, hein? O CCL, capital circulante líquido, é o quê? Será que ele é ativo mais passivo? Ativo circulante mais passivo circulante? Circulante menos passivo ou só ativo circulante? O que será que é? Vamos lá, todo mundo, essa todo mundo vai acertar. CCL é, opa, bacana, exatamente, ativo circulante menos passivo circulante. Então, o que é o CCL, né? O capital circulante líquido, é o que sobra líquido. Eu tenho valores no meu ativo circulante, conta caixa, conta banco, conta estoque, conta clientes. Esse é o dinheiro que está em circulação na empresa, para movimentar a empresa. Esse dinheiro veio de algum lugar, veio lá do passivo. E eu tenho que pagar as contas do passivo. Fornecedor, água, luz, telefone, salário. Então, eu pego esse dinheiro, paguei. O que sobra é o líquido, tá bom? Parabéns para quem acertou. Vamos ver quem ficou em primeiro lugar? Vamos lá, então, agora aqui para o nosso pódio. Foi o Alisson. Terceiro lugar, São Bento em segundo. E em primeiro lugar, ficou o Fernando. Parabéns aí para vocês que participaram. Combinado? Muito bem, então, a gente conversou sobre um monte de coisa e é legal do Kahoot é que a gente consegue, de certa forma, como se eu estivesse junto com vocês aí, né? Como se a gente estivesse fazendo perguntas, como se eu estivesse questionando vocês. E aí, quando vocês participam do Kahoot, eu vejo que vocês estão aí atentos e participando e respondendo, quase todo mundo acertando. Combinado? Bom, nossa aula está chegando ao fim. Nós falamos sobre muitos assuntos importantes hoje e nas nossas 4 aulas. Para mim foi uma grande honra ficar aqui com vocês. Eu realmente amo o que eu faço, adoro falar sobre capital de giro, sobre gestão de financeira, porque ela impacta a nossa vida pessoal, profissional. Independente da área onde você vai trabalhar, você vai precisar mexer com recurso financeiro. E quanto melhor for o seu conhecimento, melhor vai ser o seu desempenho. Combinado? Então, eu espero vocês numa próxima oportunidade. A gente vai ter ainda muitos anos juntos pela frente, algumas palestras e seminários. Mas logo, logo tem a prova.
Se precisar falar comigo a qualquer momento, entre em contato com a gente. A gente está sempre aqui na universidade, todos os dias de segunda a sábado. Manda um e-mail, fala com o tutor, eles rapidinho vão lá e chamam a gente, tá bom? Faço questão que a gente juntos construa essa disciplina que é tão bacana, Capital de Giro. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo um abraço bem apertado de verdade. Mas a gente ainda se vê por aí.